Prezados amigos, eu sou Bruno Paulino, estou aqui com Antônio Carlos Bacelar, nós somos cardiologistas. Estamos aqui em Paris para o Congresso Europeu de Cardiologia. Vamos falar um pouquinho sobre o foco do Congresso. Acho que o Congresso começando agora é importante que nós percebamos o caminho que esse Congresso está passando. E acho que fica muito claro que o caminho é a prevenção cardiovascular, aquele paciente que não tem doença cardíaca, mas tem risco de ter doença cardíaca e que para não desenvolver nós temos que fazer algumas coisas. Dr. Antônio Carlos Bacelar, antes de mais nada, obrigado por estar conosco aqui. Eu queria que você desse ao nosso espectador a sua opinião sobre aonde a Sociedade Europeia de Cardiologia está querendo chegar nessa questão da prevenção aqui no Congresso Europeu em Paris. Bruno, obrigado pela oportunidade para falar com os nossos telespectadores. E você tocou no ponto chave, que é a prevenção. Infelizmente, as doenças cardiovasculares ainda são a principal causa de morte, não só no mundo, como no Brasil também. Em especial, o infarto agudo do coração e o AVC, também popularmente conhecido como o derrame cerebral. E grande parte disso é pelo desconhecimento da população como um toda dos seus fatores de risco, ou seja, quais são aquelas condições clínicas que aumentam o risco de ter uma doença cardíaca ou mesmo cerebral. E é muito importante a gente relembrar, ou seja, pressão alta, hipertensão, altos níveis de colesterol, obesidade, cigarro, tabagismo ainda é uma causa muito importante, sedentarismo, diabetes, a gente não pode esquecer. Ou seja, e muitas vezes, se a pessoa não tem o hábito de fazer um exame de sangue, ela não tem como saber qual é o nível de colesterol, se tem ou não tem diabetes. Se não medir a pressão, não tem como saber se a pessoa é ou não hipertenso, porque aqui é uma mensagem muito importante. A maior parte dessas condições clínicas que nós acabamos de falar não traz nenhum sintoma. Então, se você não tiver o hábito de fazer uma avaliação de rotina no seu médico, muitas vezes você não tem como saber e, consequentemente, de tratar adequadamente e prevenir as doenças cardíacas e cerebrais. E Bacelar, uma das coisas que eu fico mais impressionado aqui é que nem os pacientes percebem o risco que eles estão correndo por conta dessas doenças, como a hipertensão, o colesterol alto, diabetes, como o próprio médico atualmente está começando a aprender o risco dessas doenças. Ao ponto da Sociedade Europeia de Cardiologia, aqui no Congresso em Paris, abrir um novo guideline, uma nova diretriz para o tratamento do diabetes, quer dizer, mostrando o risco que esse paciente diabético, que mesmo que não tenha nenhum sintoma, que não tenha nenhuma doença cardíaca, ele está correndo de ter doença cardíaca, né? Existem novas medicações, novos tratamentos que estão trazendo tanto o alívio da glicose, diminuição dos níveis de glicose, quanto diminuição do risco de doença cardíaca, né? E essa ideia de só olhar para a glicose não é mais correta. Baixar a glicose é importante e baixar o risco de doença cardíaca é importante. Então existem novas medicações nesse sentido. Você queria falar sobre os níveis de pressão também nesse mesmo contexto para a diminuição do risco? Com certeza, Bruno. Alguns dados muito importantes para o conhecimento do público. O Brasil hoje é o país que tem a quarta maior população de pacientes diabéticos no mundo. E a principal causa de morte em quem tem diabetes é exatamente as doenças do coração. A título de conhecimento, nos pacientes acima de 65 anos em especial, 2/3 das mortes são por doenças do coração, são por infarto. Ou seja, isso faz ainda mais importante, como você comentou, tratar de maneira integrada o paciente com diabetes, que vai muito além de baixar a glicose, como, por exemplo, é muito importante também baixar de maneira mais agressiva ainda os níveis de colesterol e ser mais rígido no controle da pressão arterial. A meta no diabético, de uma maneira geral, claro que sempre tem suas particularidades, mas a gente tem que manter níveis de pressão menor do que 13/8, né? Ou seja, que são níveis menores que preconizado para a população de uma maneira geral. Mas eu acho que para a gente encerrar aqui a mensagem, prevenção é o segredo do sucesso.
Doutor Bacelar, muito obrigado por conversar conosco. Eu acho exatamente isso. E para os nossos pacientes, deixa a gente tratar a pressão, o diabetes, o colesterol e vamos tratar o sedentarismo, o sobrepeso, o tabagismo, né, o uso do cigarro e vamos ter uma vida melhor. Muito obrigado. Obrigado. Você travou.